Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio e hoje trabalharemos o seguinte, nós vamos começar a introduzir a ideia de função quadrática ou função do segundo grau. O que acontece? Com a ideia da função quadrática, não adianta nada nós adiantarmos a função sem antes pensarmos em obtenção de raízes de uma função. É o primeiro passo, a gente tem que recordar da boa e velha fórmula de Bhaskara. Então a gente vai fazer o seguinte, nesse primeiro momento, trabalharemos com equações completas e incompletas. As equações completas, nós temos dois caminhos para trabalhar. Ou você usa a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva de Bhaskara, ou você usa o que nós chamamos de relação de Girard de soma e produto de raízes. No primeiro momento, eu vou trabalhar com Bhaskara com vocês. E as equações incompletas, daqui a pouquinho eu falo a maneira que a gente vai usar, porque nós temos dois tipos de equação incompleta. O que acontece ali, ó? Quando você vai trabalhar, então, vamos montar um esqueleto aqui do que eu vou falar. Ó, eu quero obter as raízes da minha função, certo? Para você obter as raízes da função, são duas opções que você tem. Você tem duas opções. Ou a equação ela é completa ou ela é incompleta. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a equação for completa, já te explico o que significa uma equação completa. Você vai trabalhar com a ideia da fórmula de Bhaskara. Tá? Formulazinha de Bhaskara. Ah, mas existe uma outra maneira? Sim, num próximo vídeo a gente vai ver uma outra maneira de resolver a equação completa sem ser por Bhaskara. Mas aí eu dependo de algumas situações. E a outra opção que você tem para obter as raízes é se a equação for incompleta. Também já vou explicar o que significa isso. Se a equação for incompleta, não utilize Bhaskara, utilize ou o método da fatoração ou isolando o teu x. Ou você isola x ou você põe termos em evidência. São as duas maneiras que você tem. Mas aí, ó, eu não quero que você utilize Bhaskara para resolver. O que acontece? Olha só, toda equação do segundo grau, ou melhor, toda função do segundo grau, f de x vai ser igual o ax ao quadrado mais o b vezes x mais c. Ela vai ser uma função dada dessa maneira. O que a gente não pode confundir é função com equação, tá certo? Essa é uma função do segundo grau, o a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Se eu vou transformar uma função numa equação, eu faço o seguinte, ó. Eu pego a função ax ao quadrado mais bx mais c e igualo a zero. Igualando a zero, ela vira uma equação. Então, ó, vamos perceber bem a diferença, a gente tem que tomar muito cuidado. De cima eu tenho uma função, embaixo eu tenho uma equação, certo? A equação ela está igual a zero. A função é dada um nome para você, a variável dela. Perceba que a diferença é simples, porque como nós vimos lá em função do primeiro grau, se eu pego a função, que é isso aqui, igual a zero, eu estou tentando obter as raízes dela. Então eu já vou na primeira aula tentar encontrar a raiz de uma equação do segundo grau. Detalhe importante. A tua equação, ó, ela vai ser dita como uma equação completa. Quando que a equação vai ser completa? Quando o B e o C, ambos, são diferentes de zero. Os dois têm que ser diferentes de zero. Quando que a equação vai ser incompleta? Deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Quando que a equação vai ser incompleta? Quando ou o B for igual a zero, ou o C for igual a zero, ou ambos iguais a zero também pode acontecer. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não fiz menção ao A, né? Eu não mencionei o A. Por quê? Porque para ser uma função do segundo grau, a condição que a gente atribui, o A é diferente de zero e ponto, ele não vai ser zero. Ah, mas ele pode ser positivo, tem uma situação. Ele pode ser negativo, tem outra situação que a gente vai falar posteriormente. O que eu quero hoje de você é o seguinte, que você pegue uma equação como essa aqui, x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a zero e ache as raízes dela. Vamos observar uma coisa? Para que a gente consiga achar as raízes, primeiro passo que a gente tem que fazer, localize o a, o b e o c. Quer ver? Ó? Repare que o x ao quadrado aparenta não ter ninguém na frente dele. Quando você não escreve o número, a gente subentende o 1. Então, o a vai ser igual a 1, o b vai ser igual a menos 5, e o C vai ser igual a 6. Observe, o B menos 5 e o C, 6. Ambos são diferentes de zero. Eu estou falando de uma equação completa. Daí você vai para a fórmula resolutiva de Bhaskara. Lembra dela? Menos B
mais ou menos a raiz quadrada de 1 delta sobre 2 vezes o A, onde o delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O que acontece aqui, meu povo? Ó, isso aqui é a boa e velha fórmula de Bhaskara. Ela resolve qualquer equação do segundo grau. Seja completa ou incompleta, ela resolve. Só que, como eu falei, a incompleta vai ser mais fácil sem ela. Então vamos pontuar um negócio aqui, ó. Eu quero primeiro usar ela para as equações completas. O que você vai fazer? O conselho que eu te dou, e isso vai ser muito útil daqui a algumas aulas, comece localizando o delta da tua equação, que é o chamado discriminante. O delta, ele vai ser igual, lembre, o b elevado ao quadrado, o meu b vale menos 5. Então o que eu vou colocar ali, ó? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. O que acontece? O delta vai ser igual, menos 5 ao quadrado, 25 com menos 24. Conclusão, o delta, o discriminante da equação, é igual a 1. Achei o delta igual a 1. Achando o delta, joga na formulazinha de Bhaskara. Ó, vou colocá-la aqui. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. Isso vai ser igual. Só toma cuidado com o sinal. Olha só, o b vale menos 5. Aqui eu tenho menos o b. Então eu tenho menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Regrinha de sinais, cuidado. Menos que multiplica menos. Ó, mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, isso dividido por 2. Isso aqui, ó, que eu estou circulando, você tem que tomar cuidado que aquilo ali é uma maneira compacta de escrever duas expressões, tá? Aquilo ali você tem duas raízes da tua equação. Você vai ter a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, ela vai ser o 5 mais o 1 dividido por 2. Ó, o 5 mais o 1 dividido por 2. 5 mais 1 dá 6 dividido por 2, 3. E a segunda raiz da equação, chamá-la de x2, ela vai ser igual ao 5 menos o 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então você acabou de encontrar as raízes da tua função. Ela tem duas raízes distintas, mais para frente também isso vai ter um significado para a gente, qual que é, o que significam duas raízes distintas, tá? Então só voltando, a minha equação ela é completa. Localiza por Bhaskara, acha os coeficientes, acha o delta em primeiro lugar, depois acha as raízes. Vamos jogar mais um exemplo para você, ó. Vou apagar aqui um pouquinho, só dar aquele tempinho lá para você, dar aquela congelada no vídeo. Ó, feito isso, deixa eu apagar aqui todo esse rascunho e vamos passar mais um para você, ó. Olha só, vamos pegar uma outra equação, digamos aqui, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Eu tenho aquela equação completa, certo? Vamos por Bhaskara. Olha os coeficientes. De x ao quadrado é 1, esse é o a. O coeficiente de x, o menos 7, é o b. O termo independente da equação é o c, que vale 10. Termo independente vale 10. O que a gente faz? Acha o delta em primeiro lugar. O delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser igual, o b ao quadrado, perceba, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. O delta vai ser igual, menos 7 ao quadrado, 49. Lembre, menos 7 vezes menos 7 dá mais 49, com menos 40. O delta vai ser igual a 9. Tá joia? Achei o delta. Achei o delta da equação. Tá aqui o bichinho. Acha agora a formulazinha de Bhaskara. Joga em Bhaskara agora.
menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Moçada, dá uma olhada. Isso vai ser igual. Menos b, o b vale menos 7. Então, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vale 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. O que nós temos ali, ó? Menos que multiplica menos dá mais 7, mais ou menos raiz quadrada de 9, 3 sobre 2. Daqui, ó, eu desmembro em duas raízes, certo? Duas raízes, mais e menos. Então, a primeira é 7 mais 3 dividido por 2. A segunda é 7 menos 3 dividido por 2. Isso vai ser igual. 7 mais 3 dá 10, divide por 2 dá 5. A segunda raiz, 7 menos 3 dá 4 por 2, dá 2. 5 e 2 são as raízes da tua equação. Então, assim, mostrei para você dois exemplozinhos de equação completa, tá? Equação completa, por enquanto, a gente vai ter a opção somente de Bhaskara. Por enquanto. Logo eu vou te dar uma outra opção. Eu quero fazer o seguinte de novo, ó. Olha para a equação, congela a tela lá, para que você consiga copiar com calma. E eu vou te mostrar o que acontece quando nós temos uma equação incompleta. São dois casos, tá? Dois casos de equação incompleta. Só que assim, eu vou te dar a opção de você fazer por esse caminho. Se você quiser fazer por Bhaskara, sem problema nenhum. Só lembre, Bhaskara em equação incompleta demora mais tempo, tá? Então assim, o primeiro caso que eu vou te mostrar de uma equação incompleta é quando o b for igual a zero. O primeiro caso da equação quando o b for igual a zero. Isso aqui é bacana você fazer um cartazinho disso aqui para você lembrar, tá? Eu vou colocar uma definição ali no final, depois faz ali nas suas anotações em cada caso desse. Primeiro quando o b for zero, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Ó? Eu tenho, digamos, isso aqui, ó, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Olhe para a equação, dá uma olhada para a equação. Eu tenho o a igual a 1, o b eu não tenho, né? Eu não tenho termo em x, então o meu b vale zero. O c vale menos 16. Quando acontecer isso aqui, ó, quando o b for igual a zero, você vai isolar o x. Você vai isolar o bichinho. Ó, pega o menos 16, passa para lá mais 16. X ao quadrado vai ser igual a mais 16. Ó, quadrado joga na forma de raiz. Só que aqui tem um detalhe. Lá da fórmula de Bhaskara, ela puxa aquele mais ou menos. Então, quando esse quadrado for para lá como raiz, o x ele vai ser igual, ei, lembre, mais ou menos a raiz quadrada de 16. O teu x vai ser igual a mais ou menos 4. Você vai perguntar assim, como assim mais ou menos 4? Por que raios esse mais ou menos 4? Vamos pensar um pouquinho? Mais 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Você tem dois valores ali, certo? Então, você percebe o seguinte, ó. Para esse exemplo aqui, quando b for zero, ó, eu tenho que a primeira raiz vai ser igual a mais 4 e eu tenho que a segunda raiz vai ser igual a menos 4. O que dá para a gente concluir aqui, ó? Se o b for zero, as raízes são chamadas de raízes opostas. Eu tenho raízes opostas. Uma é positiva, a outra é negativa. Quer ver? Ó? Vou jogar mais um exemplo. Dentro disso, imagine assim. 3x ao quadrado menos, deixa eu ver, menos 24 igual a zero. 3x ao quadrado menos 24 igual a zero. Perceba, o b negativo. Tudo bem? B negativo não, b é nulo. O b é nulo. Então o que acontece? Isola o x. 3x ao quadrado menos 24 passa para lá, mais 24. 3 multiplicando passa dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 24 dividido por 3. E x ao quadrado vai ser igual a 8. Cuidado, o quadrado passa para lá como raiz. O x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Lembrando da aula de radiciação, a raiz quadrada de 8, ela na forma fatorada,
é 2 raiz de 2, a forma fatorada dela. Busca a aulinha de radiciação lá para dar uma recordada. O x ele vai ser igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Tudo bem? Significa o seguinte, uma raiz é mais 2 raiz de 2, a outra raiz, a segunda raiz, ela é menos 2 raiz de 2. Tudo bem? Detalhe importante, são raízes opostas. Então, fica a dica. Ó, qual que é a dica? Se o b for zero, as raízes são opostas. Uma é positiva, outra é negativa. Iguais em módulo, tá? Seguindo, nós temos um caso aqui também, o último, né? Quando c for igual a zero. Daí, deixa eu apagar aqui só o comecinho. Quando c for zero, eu tenho meu segundo caso, em que o c vai ser igual a zero. Tenta observar o seguinte, ó. C igual a zero. Vou colocar uma equação aqui para você. Quer ver? Ó, x ao quadrado mais 6x igual a zero. Tente observar o seguinte, o a vale 1, o b vale 6 e o c eu não tenho, que é o caso em que o c é nulo. O que vai acontecer? Ó? Nesse segundo caso, quando o c for zero, você vai colocar em evidência o x. Como assim? X é fator comum, aula de fatoração, vimos também, busca lá. X que multiplica. Tirei o x daqui, desse x ao quadrado sobra x. Tirei o x daqui, sobrou mais 6. Olha só, isso igual a zero. Dá uma olhada no seguinte, um produto de dois fatores. O primeiro fator você iguala a zero, acha um x igual a zero. O segundo fator, tudo isso eu igualo a zero. Ou seja, o x mais 6 eu igualo a zero. Eu acho um x igual a mais 6, passa para lá, menos 6. O que dá para a gente observar a respeito desse caso em que o c vale zero? Se o c vale zero, você vai colocar em evidência o x, certo? Você evidencia o x. Daí, x que multiplica x mais 6, perceba, x que multiplica x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, eu permaneço com a equação exatamente igual, mas o x em evidência. Só tem um detalhe, se o c for igual a zero, você vai ter uma raiz igual a zero, pelo menos uma raiz igual a zero. Por que pelo menos uma? Que eu posso ter o caso em que o b vale zero e o c vale zero. Se tanto o b quanto o c vale zero, as duas raízes são iguais e iguais a zero na tua função. Certo? Aí muda apenas o comportamento gráfico dela, uma amplitudezinha que ela abre um pouco a concavidade da parábola ou fecha, mas isso é papo lá pra frente, tá joia? Gente, da nossa primeira aula, olha só, trabalhamos com a parte de Bhaskara, equações completas e incompletas, e tem uma atividadezinha para vocês praticarem. Página 95, atividade 1, certo? Só isso. A gente tem que seguir isso aí, segue a linha de raciocínio que eu vou propor para você, e no nosso próximo vídeo a gente vai continuar nessa ideia. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Tudo bem? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!